Olá, pessoal. Esse é o segundo vídeo de uma série intitulada A Verdade que Liberta. Eu vou deixar aqui na descrição para você acessar todos os vídeos dessa série, para que você possa acompanhar e ter um entendimento a respeito do que nós estamos falando. O propósito dessa série é meditarmos juntos sobre qual o plano do Criador e a evolução do homem. No vídeo anterior falamos sobre o projeto original, que nos revela que somos a imagem e a semelhança do Criador, e recebemos uma missão dele, de governar sobre toda a criação de Deus, tudo que está debaixo dos céus, com a liberdade de fazer nossas próprias escolhas. Foi para isso que Deus nos criou. Bem, nesse vídeo nós vamos então falar da evolução do homem e como ele se corrompeu. É um assunto bastante extenso, então a gente vai por partes, dividindo em vários vídeos. Pois então, a Bíblia narra que o homem vivia no Éden, usufruindo de tudo o que Deus criou, e todos os dias, na viração do dia, o homem recebia a visita do Criador. Depois de um tempo, o homem começou a achar a vida muito monótona, muito repetitiva, e parou de usufruir de tudo quanto ele recebeu pronto do Criador, parando assim de valorizar o que ele tinha em mãos e começou a olhar para o que lhe faltava. Alguém pode dizer, mas o Criador deu ao homem tudo o que ele necessitava para ele viver bem, para ele ter ali dias felizes, deu a ele os animais, as plantas, os frutos, a companheira, a adjutora, o que mais faltava ao homem? Ele tinha tudo, do que ele estava reclamando. Porém, não era essa a percepção do homem. E ele começou a olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, algo que ele não tinha permissão para comer do fruto. Como Deus concedeu ao homem o livre arbítrio, ele colocou no jardim essa árvore, para que dessa forma o homem pudesse exercer a sua capacidade de escolha. Do contrário, não faria sentido dar ao homem escolha se o homem não tinha do que escolher. Então, para isso, ele colocou essa árvore, para que o homem pudesse fazer a opção, obedecer ou não. Deus já sabia que o homem iria optar pelo fruto. Ele não foi pego de surpresa. Porém, o homem, ele necessitava passar por essa lição prática. A sabedoria, ela não vem só pela teoria, ela vem pela prática. Deus, sabendo disso, sendo o nosso Criador, ele já criou essa oportunidade para que nós aprendêssemos pela prática. E o aprendizado que nós tiramos dessa lição do Adão no Éden é que a capacidade criativa faz parte da essência humana. O homem tem a tendência de menosprezar aquilo que ele recebe sem esforço. Assim como o nosso Pai, e nós somos a imagem e semelhança dele, nós somos criadores também. Em escala menor, claro, mas nós criamos o nosso mundo e a gente necessita, o homem necessita dessa capacidade de criar. Quando o homem não consegue criar nada, ele se sente inútil, ele se sente incapaz, ele se sente um peixe fora da água. A vida perde a razão, a vida perde o sentido e ele começa então a viver uma vida vazia. Então faz parte da essência do homem a criação. Isso está dentro dele. E o homem, então, menospreza quando recebe coisas que não faz, que ele não teve um esforço, que ele não construiu. Por que isso ocorre? O fato é que quando nós participamos, quando algo é criado, o Criador, quem está fazendo aquela criação, ele tira de dentro de si para externar, para fora. Então sai de dentro dele. O que ele está criando sai de dentro, ele se sente parte daquilo. Enquanto que aquilo que lhe vem de fora pode não estar alinhado com o que de fato ele é. E assim ele despreza, ele olha e fala, opa,
Isso veio de fora, eu não participei, não faz parte de mim, não veio dentro de mim. É algo como um transplante. Se a gente faz um transplante de órgão, de um órgão que não é compatível com o corpo em si, o corpo rejeita. O corpo, ele olha e fala, opa, isso não vem de mim, isso não faz parte de mim, isso é um inimigo, eu tenho que destruir isso. Assim é com a nossa essência, com o nosso ser, com a nossa maneira de pensar. O que eu quero concluir? O homem rejeitou o jardim porque o jardim não saiu de dentro dele. Ele não se sentiu parte daquilo. Até mesmo a presença de Deus era externa. Deus vinha externamente, interagia com o homem ali fisicamente, mas na viração do dia. Hoje nós temos a graça de Deus habitar dentro de nós. Olha que maravilha. Mas ali no jardim não tinha isso. Deus vinha e encontrava o homem de tempos em tempos. A Bíblia diz que na viração do dia. Deus falhou? Não, não falhou. Era esse o propósito. Fazer o homem aprender pela prática. O problema é que ainda hoje muitos não aprenderam a lição número 1 e continuam abrindo mão da vida, vivendo por viver, sem entender o propósito da vida. Pense sobre esse tema. Foi para isso que você recebeu a mente. Faça bom uso dela. Pense a respeito desse tema, porque não basta você receber uma informação vindo de fora, ela não vai trazer para você sabedoria, no máximo ela vai te trazer um conhecimento, mas ela não vai trazer sabedoria para você, ela não vai mudar o teu ser se não partir de dentro de você. Então, por isso que eu estou te dizendo, pense a respeito disso que nós falamos até aqui. Pense, vá lá no livro de Gênesis, leia a respeito da criação, leia a respeito do plano de Deus, leia como que o homem reagiu e se portou e como que ele foi expulso de lá. Pense nisso, avalie. Nós precisamos tirar um aprendizado disso, porque sem isso nós vamos continuar errando e ficando na mesma aula, repetindo o mesmo ciclo. Tá certo? Bem, nos próximos vídeos nós vamos prosseguir nesse tema até entendermos do que precisamos ser libertos. Nós precisamos entender o que na nossa vida precisa ser corrigido, precisa ser melhorado, precisa ser aperfeiçoado. Tá ok? Até o próximo vídeo, então.